Desejo que o Deus de paz inunde os vossos corações de gozo, de paz e de alegria. Hoje está havendo muito comentário sobre cristianismo, sobre religião, sobre igreja. O que é a verdadeira igreja? O verdadeiro religioso? O apóstolo São Tiago disse assim que aquele que diz que é religioso e não refreia a sua língua do mal, a sua religião é vã e ele engana o seu próprio coração. Então, para ser um religioso, tem que ter uma língua que não profira palavras indecentes, tem que ter um linguajar cristão, na verdade. Então, aquele que diz que é religioso, hoje é preciso a gente ter uma religião, ter um lugar de culto, ter um lugar para cultuar, para comungar, para participar da Santa Ceia, para tomar a Santa Hóstia, para ouvir a palavra, porque a palavra de Deus, ela surte efeito no tocante à fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, para a pessoa adquirir fé, estruturar sua fé, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Então, precisa ter um lugar de culto, uma religião. E eu aconselho, então, as pessoas a procurarem uma religião razoavelmente alinhada com os princípios da palavra de Deus. O cristianismo, o que é ser um cristão? Cristão é oriundo de Cristo. Nicodemos, por exemplo, era um doutor da lei, era um mestre religioso, só não era cristão. Foi preciso ele ir ao encontro de Jesus e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador para se tornar um cristão. Ser cristão é mudar de vida, é observar os mandamentos, a Bíblia Sagrada, os 39 livros do Antigo e os 27 livros do Novo. Eu, por exemplo, li este livro de capa a capa 7 vezes. Não li muito. Na verdade, eu poderia ter lido mais. Mas li 7 vezes. É uma leitura razoável, de capa a capa. Muitas vezes eu li ajoelhado. Uma vez eu li na igreja, de um Natal no outro Natal, na oração da manhã das 6 às 7. Eu li durante o ano todo. E li mais umas 3 ou 4 vezes, aleatoriamente, lendo o Novo Testamento, o Novo Testamento e assim consecutivamente. Então, lendo, eu tenho conhecimento de causa, porque a Bíblia diz no Apocalipse que bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, para dizer que é um cristão autêntico, verdadeiro, precisa, em primeiro lugar, crer em Jesus. A Bíblia diz, Jesus falou, que se com o teu coração você crer e com a tua boca você fazer confissão de pecado, ele é fiel e justo, isto é, Jesus Cristo é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Então, para você dizer que é religioso, você precisa guardar a tua língua do mal. E para você dizer que é um cristão, você precisa crer com o teu coração e com a tua boca você confessar os teus pecados. E Jesus também disse no Evangelho de Lucas, se não estou olvidado, no capítulo 9, que aquele que quiser vir após mim, ser um cristão, ser um seguidor, uma pessoa que me siga, tome sobre si a sua cruz e me siga, disse Jesus. Então isso é ser um cristão. Nicodemos era doutor da lei. Na época de Jesus tinha 5 igrejas, 5 religiões em Israel. Tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os zelotes, tinha os fariseus. Eram 5 seitas religiosas. Mas Jesus não está muito preocupado com seita religiosa, ele está preocupado com você ser uma nova criatura. A Bíblia Sagrada diz que você precisa... Jesus disse para Nicodemos
é necessário você nascer de novo. Para você ser um cristão, você tem que nascer de novo. E Nicodemo, não entendendo, disse a Jesus: porventura poderei eu, um homem velho, morrer, voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Não. Você tem que nascer da palavra. Guardar a tua palavra no teu coração. A palavra de Deus no teu coração. Ser uma nova criatura. Mudar o itinerário da tua vida. Mudar as tuas ações, as tuas atitudes. A Bíblia Sagrada fala no livro de Êxodo. Hoje está existindo muito desencaminho na vida de pessoas, de famílias, degradação, deterioração de famílias inteiras, por falta de observar os mandamentos. A Bíblia Sagrada diz no livro de Êxodo, capítulo número 20, os 10 mandamentos. Para o indivíduo ser um religioso de verdade, ele precisa observar os 10 mandamentos. Primeiro, não matarás. Quem mata, aborto, é morte. A Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino do céu. Os ladrões não herdarão o reino do céu. Ficarão de fora os ladrões, os homicidas. E assim consecutivamente, se você ler Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Gálatas, e assim consecutivamente você vai ver um relatório muito grande a respeito de normas que você deve seguir para ser um cristão. E a Bíblia nos revela em Êxodo capítulo 20, os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés, a sua autoria. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio são livros de Moisés. Chama-se Pentateuco, 5 livros de Moisés. E o livro de Êxodo, capítulo 20, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Para você ser um cristão, você não pode dar falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e viva longos anos sobre a face da terra. Leia capítulo 20 do livro de Êxodo, que você vai ver essas grandes verdades da Bíblia. Então você precisa, você que está dizendo hoje que é um cristão, que é um religioso, Jesus tem um livro. Jesus tem um livro, e esse livro é dele. Esse livro chama-se o livro da vida do Cordeiro. Se você ler os 22 livros de Apocalipse de São João, o apóstolo São João escreveu 5 livros. O Evangelho, a primeira, segunda e terceira epístola e o livro de Apocalipse. O apóstolo amado de Jesus, João, o único apóstolo que não morreu matado, morreu de morte natural, foi o João. Os outros todos morreram assassinados por regimes ditatoriais de linha dura, cortina de ferro, de homicidas, governantes homicidas, mataram todos os apóstolos de Jesus, os seguidores de Jesus, com exceção de João, que morreu de morte natural. Então, se você quiser ser um cristão, se quiser ser um religioso, se quiser ser um seguidor de Jesus, você tem que, com o teu coração você crer, com a tua boca tu confessar, você tem que tomar sobre os seus ombros a sua cruz, que é a cruz do amor, do perdão, da responsabilidade, do afastamento da pecaminosidade. Esse é o verdadeiro relato de um cristão, de um religioso, de uma pessoa que se diz evangélico. Ser evangélico, ser cristão, ser religioso não significa absolutamente nada. Esse livro que Jesus tem, chamado o livro da vida do Cordeiro, só vão herdar o reino do céu aqueles que tiverem escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E esse livro, que chama-se o livro da vida do Cordeiro, para você ter o seu nome arrolado neste livro, você precisa aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Crer nele, amá-lo, segui-lo, observar os seus mandamentos. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examine a Escritura, o livro de Deus, porque diz conter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então, quero deixar esse relato para você nessa oportunidade. Eu tenho condições
Se Deus me conceder a sua graça de pregar 1 dia, 2 dias, 3 dias, como preguei em grandes congressos, em grandes encontros para multidões de pessoas, porque tenho conhecimento de causa. Esse livro é o livro que nós devemos tê-lo dentro do nosso coração. A Bíblia disse o apóstolo, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. E a Bíblia Sagrada fala no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nas Beatitudes, que vão ver a Deus, única e exclusivamente só vão ver a Deus os de limpos coração. Eu tenho um relatório amplo e vasto na minha mente e no meu coração, um rolo, uma fita, que se Jesus ir desenrolando essa fita, eu tenho condições de pregar muitas horas para você. Mas eu quero te deixar esse relato. Não profira o nome do Senhor teu Deus em vão. Não diga que você é religioso, se você é um homicida, se você é um ladrão, se você é um traficante, se você é um bandido, se você é um adúltero. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Guarde a sua palavra e busque a sua presença. E mude de vida. Mude o itinerário da tua vida, para que você possa dizer que verdadeiramente tem uma religião, o que é um cristão, o que é um seguidor de Jesus. Deus que te abençoe e te guarde, e confia a você a sua graça e a sua misericórdia, na autoridade e no poder do seu grande nome. Amém.